E eu queria fazer uma lembrança aqui. Eu tenho 79 anos de idade, já vivi muito vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar, pode ficar sério. E não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. Companheiro, eu queria primeiro cumprimentar os meus ministros e ministras que estão aqui, porque eu mesmo tinha assinado as férias de muitos nesse período e pedi um sacrifício deles para vir aqui. Não é fácil quando você tem família, você promete uma férias no final do ano e chega o presidente e fala: suspendo a férias de vocês e venho participar de um evento. Eu quero agradecer, sobretudo, o Lewandowski, que ia para Paris ontem, e eu pedi para ele suspender, ele suspendeu, veio aqui. Sabe? Então, eu tenho que agradecer esse esforço de todos os ministros e ministras que estão aqui. Momentos em que tudo foi um sonho bolsonarista, parte 2. As famosas 72 horas. Liberar 72 horas para o exército tomar conta. O exército reunindo suas forças para agir. A batalha está apenas começando. Parece que vem mais, ó. Lá em cima tá vindo mais alguns ônibus também lotados. De 5 minutos mais ou menos. Olha lá, o que é o comboio. Chegou o reforço. A favor da pátria, da família e da ordem no nosso país. Olha. Quando foi confirmada a possibilidade de erro. O Tribunal Eleitoral, a anulação das eleições de 2022. Este homem estudou, cursou faculdade, serviu ao exército, e se tornou-se capitão, se candidatou à presidência da República pelas redes sociais, mas não conseguiu governar o Brasil. Este, por sua vez, não estudou, não cursou faculdade, e disse que ficou chateado por ser incluído no excesso de contingente, e não poder servir ao exército. No entanto, é considerado o melhor presidente do país de todos os tempos. Este homem, apesar de toda sua estrutura de estudos, não aprendeu a ser educado, continua sendo o mesmo burro que nasceu, não tem um pingo de educação, além de ser desbocado, mal educado, indecente, mal criado, estúpido e sem escrúpulos, ainda se acha o todo-poderoso. Por outro lado, este aqui, é considerado um analfabeto, um burro, um comedor de lagarto. Um homem que nasceu pobre, cresceu na labuta sem estudos, se tornou o homem mais inteligente do Brasil, um homem carinhoso, respeitador, de bom coração, de boa índole, muito respeitado no mundo inteiro. E aí, petezada de coração, o que vocês acham? Deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. Nós também criamos o Pix, onde cada um que porventura passe a operar o Pix passou a ser um microempresário. O Jair Bolsonaro, no qual as pessoas votaram e que muitos brasileiros, milhões de brasileiros ainda acreditam, é um personagem da internet, é um personagem de ficção. Nessa internet ficcional, de mentirinha, ele é um herói, ele é corajoso, ele luta pelo interesse das pessoas, ele quer mudar o sistema. Na vida real, e toda hora você tem esse choque entre a vida real e a fantasia, na vida real Bolsonaro é um político velho, é um político que não trabalha, deve ser seguramente o presidente da República que menos trabalhou na nossa história. Ele dedica o tempo dele a fazer confusão na internet, fazer passeios de moto e pré-campanha eleitoral para 22. Ele faz isso desde o primeiro mês. É um personagem que tem medo da polícia, tem medo da justiça, porque ele tem claramente um rabo preso. Ele e seus parentes. Nenhum deles suporta 30 dias de investigação séria. Nenhum deles. É muito importante ter muito claro isso. Então, num cidadão desse, o que você pode esperar em termos de mudança? Nada. Você pode esperar dele manutenção do que já está aí. Aqui, ó. Agora eu comprei aqui, ó, R$10 de bisteca, ó, no centro. E o filho do tio do biscoito, que foi imitar seu pai e quase foi expulso do supermercado,
Acompanhe no vídeo a seguir. É de frango, ó, 8,99, ó. 3,99, não compro coisa ruim. No tempo coisa ruim, a gente não tomava coca, não. Agora tem refri, agora tem coca, agora tem tudo, agora tem bisteca, agora tem que ver, vem aqui, ó. Vem aqui, a linguiça, ó. A linguiça tá 13, aqui, ó. Aqui, ó, o pé de fogo aqui, ó, tá 10. Agora a gente come bisteca, agora come tudo. Agora a gente... Não é assim não. Chegou mexendo a mão, o parceiro tá me defendendo. Entendeu? Não é assim não. O parceiro tá me defendendo. Entendeu? Tem que respeitar, entendeu? A gente também tá trabalhando. E a gente quer respeito. Tem que chegar e falar bem assim, não. Eu tô elogiando aqui a coisa barata. E agora a gente come bisteca, a gente come ovo. E no tempo de coisa ruim, a gente não comia nada não, rapaz. No tempo de coisa ruim, era só pisão na cara. Falou, meu querido. É verdade. Ê, Lula! Você é um projeto de Deus que deu certo. É Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! É Lula, o maior democrata da história desse país. O homem que respeitou a Constituição, respeitando os 3 poderes. É Lula, o nosso presidente, o maior presidente da história do Brasil, o homem mais democrático que a história desse país já viu, o homem que respeitou os 3 poderes, o primeiro poder que foi lhe dado de executivo, de ser o presidente do Brasil, ele honrou e respeitou também a Câmara de Senado e a Câmara de Deputado, nunca ameaçando a fechá-la, honrando onde é que cria nossas leis, e respeitou também o Judiciário, que é o Supremo Tribunal, os ministros supremos. Jamais ele ameaçou fechar, e jamais ele ameaçou fechar o Executivo, fazer uma ditadura, porque ele é democrático. Lula é o presidente mais democrático que a história desse país já viu. Ô Lula, Deus está te abençoando e vai continuar abençoando. E o mundo sabe que você faz para esse país e para o mundo aquela coisa ruim, junto com a turma dele, que no dia 8... O ex-ministro da Fazenda Guido Mantega disse em entrevista a jornalistas do site UOL que o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mudou o comportamento depois que Lula se tornou presidente, usando de seu cargo para prejudicar a economia do país. Mantega disse ainda que o atual presidente do BC funciona como uma espécie de cavalo de Troia de Bolsonaro, dando a entender que o sujeito se esforça ao máximo para sabotar o governo atual como forma de se manter fiel ao bucho de égua. Não tenho a menor dúvida, porque ele, na verdade, ele é um cavalo de Troia do governo Bolsonaro. Ele foi indicado pelo governo Bolsonaro, ele teve um desempenho diferente no governo Bolsonaro do que no governo Lula. No governo Bolsonaro, ele baixou a taxa de juros pelo patamar mais baixo da história, 2%. Foi até exagerado a redução, tá certo? Então, ele usava a intervenção do Banco Central no câmbio, ele usou, em vários momentos, ele usou, colocou 75 bilhões no câmbio, então ele atuava no câmbio e aí mudou de pensamento no governo Lula. Para quê? Eu acho que é para prejudicar o desempenho econômico da economia. Mais respeito, deputado. E para o senhor é Vossa Excelência. Muito obrigado. Aí o cara vem aqui dizer que ele defende policial. Não é verdade. Posa de defensor dos policiais. Esses policiais que ele diz que morrem no mar, que são assassinados pelos bandidos que eles liberam. E o cara vem aqui dizer que nós somos de sapateiros, nós pagamos a conta. Esses caras que ele fala de sapateiros aí, é quem paga a conta. Aí ele vem ofender os caras dos sapateiros. O que é isso? Cara, fui chamado de cara. Para o deputado Branchieri é Vossa Excelência. Aqui não tem moleque.
Sou policial de carreira e represento sim a categoria dos agentes da segurança pública. A minha história não pode ser menosprezada. Eu não posso ser achincalhado justamente por um deputado que toda hora se vitimiza e entra na comissão de ética porque em tese foi agredido. Então, se é para chamar um outro parlamentar de cara, então vamos abrir aqui, campo aberto, e pede para sair quem for o último. Não pode ser chamado de cara um deputado. E digo mais, eu represento sim os agentes da segurança pública, porque eu sou policial. Eu não vim aqui fazer posar de A ou B. Eu sou policial. Eu prendi muita gente, muitos homicidas que matavam pretos pobres na periferia. Dizer que ao meu lado solta presos justamente o deputado que defende o grupo que queria explodir o aeroporto de Brasília com um caminhão com combustível, que depredou a Praça dos Três Poderes, que queria um golpe de Estado no 8 de janeiro, que tem aqui Adriano da Nóbrega, homenageado pelo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, miliciano que morreu atirando contra o BOPE da Bahia, que tem o Roni Lessa, vizinho do Bolsonaro, que assassinou Marielle Franco, que tem também Fabrício Queiroz, das rachadinhas, que tem o Elcio Queiroz, que foi o motorista do caso do homicídio da Marielle, todos bolsonaristas, todos ligados a essa lógica. Vão esquecer também da vovó do tráfico, Maria Aparecida Firmo Ferreira, sabe quem é ela? Vovó da Michele Bolsonaro, que foi homenageada aqui por essa casa. Ah, mas é só a avó dela que era a vovó do tráfico. Então tá, Maria das Graças Firmo Ferreira, sabem quem é? A mãe da Michele, homenageada por essa casa, por alguns parlamentares, que foi inclusive investigada por falsidade ideológica. Ah, não estão satisfeitos? João Batista Firmo Ferreira, sabe quem é? Tio da Michele Bolsonaro, miliciano preso no Distrito Federal. E é esse tipo de gente que defende esse tipo de gente que quer dizer o que um policial pode ou não falar aqui em defesa da categoria, como se eles defendessem os policiais. A extrema-direita bolsonarista não gosta de polícia, gosta de milícia. Não gosta do bom policial, gosta de jagunço. E policial tem que entender isso. Porque, por exemplo, o Branchieri, o deputado Branchieri, defende reforma da Previdência, que tirou a integralidade e paridade dos policiais. Defende a PEC 32, que queria retirar a estabilidade dos servidores públicos e dos policiais. Inclusive ele falou isso aqui. Ah, de onde vai vir o dinheiro? Nós que pagamos, querem promoção para todo mundo. Debochou ainda da demanda dos agentes da segurança pública e dos servidores. Curioso, porque eu pago ICMS e eu sou policial. Eu pago IPVA. Eu pago imposto de renda, que inclusive vai para a Receita Estadual, para pagamento de salários. Então, de certa forma, os policiais e servidores públicos, e agora inclusive os aposentados que têm que fazer a sua contribuição para a Previdência, também pagam essa conta. Que história é essa que trabalhador não paga conta, que é só mega empresário que paga conta? Mais respeito à história de cada um. Porque enquanto eu prendia pessoas, o Branchieri estava numa sala de aula, e eu nem sei que professor que ele é. Porque afinal de contas, não sei se ele continua dando aula, né? Para se colocar como professor. Mas eu quero saber quem o Branchieri já prendeu para dizer que eu não posso falar de segurança pública, e ele sim, tem toda a autonomia para falar sobre isso. Mais respeito, deputado. E para o senhor é Vossa Excelência. Muito obrigado. Tome.